Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, chegando lá do jogo do Botafogo, né? E venceu a equipe do Ipiranga de Erechim, está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, mas vamos falar de Vasco da Gama. Hoje o Paulo Brax apresentou os dois últimos jogadores que faltavam a serem apresentados, né? O Matheus Carvalho e também o Gabriel Carabadial, o argentino, e eles ficaram maravilhados com a torcida do Vasco lá no Maracanã. Vamos trazer os três, inclusive o Paulo Brax, conversando com a imprensa, disse que o Gustavo Cuéllar, jogador que foi do Flamengo, está lá no mundo árabe, interessa e o Vasco vai tentar a contratação dele na próxima janela. Vamos falar também sobre Palácios, que pode ser vendido para o time chileno, e a preparação para o jogo contra o Bahia com todos os ingressos vendidos. Por falar em ingressos, tem informação aí sobre Fluminense e Vasco no Maracanã. Mas tudo isso depois que a gente pedir para você e você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito. Já passamos de 36 mil inscritos aqui no nosso canal, queremos avançar muito mais e quero pedir para você, então, dar o joinha, habilitar o sininho para receber todas as nossas notificações no canal Wellington Campos e espalhar com os nossos amigos, com seus amigos, para ajudar a fortalecer o nosso trabalho. Vamos lá? Depois da vinheta, a gente traz as notícias para você. Roda a vinheta! Pois é, meus amigos, hoje foi dia de apresentação de jogadores lá no Vasco da Gama. Mas antes quero falar do seu sorriso, para que ele fique muito mais bonito. A gente orienta você a procurar os serviços da doutora Camila Paz, uma ótima cirurgiã dentista que tem uma equipe sensacional, especializada em harmonização orofacial. Acompanho o trabalho dela nas redes sociais também e quero pedir para você fazer contato com a equipe, ela é em Goiânia, 62 999 552392. Esse é o telefone da doutora Camila Paz, está aí na tela para você. Bem, hoje foi dia do Paulo Brax apresentar os dois últimos reforços contratados nesta janela. Ele estava na Europa e, inclusive, vamos trazer já de imediato o Paulo Brax falando desta viagem que ele fez e anunciando aí tanto o Matheus Carvalho, e também o Carabadial, o argentino. Fala, Brax! Então esse elenco, a gente vai com ele até o início de julho, onde reabre a janela de contratações. Então vamos fazer a apresentação dos dois, o Matheus Carvalho e o Gabriel Carabajal, ambos por empréstimo, ambos com opção de compra dos seus clubes, Náutico e Santos. Carabajal até o final do Campeonato Brasileiro, Matheus até o final de abril. Dois atletas que a gente encerra essa primeira janela, que foi a maior janela da história do Vasco em termos financeiros e até acredito talvez em termos de número, sendo o nosso 15º, 16º jogador, a gente considerando o Andrei. Já estão completamente adaptados, entrosados, com condição de jogo, participaram do jogo treino que a gente fez essa semana, ambos os atletas, e eu quero desejar oficialmente as boas-vindas para os dois e que seja uma temporada de muito sucesso com a camisa do Vasco. O Paulo Brax, conversando com a imprensa, confirmou que o Vasco vai buscar o Gustavo Cuéllar, aquele mesmo que foi do Flamengo, está lá no mundo árabe. O Vasco tentou no ano passado, mas o custo era elevado. Parece que agora ele quer voltar a morar no Brasil, o que pode facilitar a vida do Vasco nesta contratação. É um jogador que o Barbieri conhece, trabalhou com ele, e o Abel Braga também conhece. Os dois trabalharam com ele lá no Flamengo e é um jogador que hoje está no radar. O outro que continua, não saiu, é o German Campuzano, o colombiano, meio-campo do Boca Juniors da Argentina.
Quase que o Vasco conseguiu contratá-lo na primeira janela, mas vai tentar. Não serão tantas contratações assim, mas o Vasco vai buscar mais gente pontual, né? Ou contratações pontuais, como queira, para esta próxima janela de 3 de julho até 2 de agosto. Deixa eu trazer o Matheus Carvalho, falando porque mudou, não vai ser Matheus Cocão, como era lá no Náutico, e Matheus Carvalho, e também o motivo da chegada do argentino, porque aceitou o desafio de jogar pelo Vasco da Gama. As críticas sempre vão existir, a gente procura trabalhar para mostrar em campo da melhor forma possível. E sobre o meu apelido, tenho esse apelido desde a infância, mas onde pegou mesmo foi no Náutico. E eu decidi trocar, né? Vindo pro Vasco, conversei com meus pais, preferi usar o nome Matheus Carvalho mesmo. Uma decisão sua, então. Sim. Bueno, yo voy a hablar en español, voy a tratar de hablar despacio y tranquilo. Motivo principal, sin dudas, que Vasco es un gigante del fútbol, ¿no? Salió la posibilidad, había muchos medias en Santos. Yo estaba volviendo de una lesión y cuando apareció esta oportunidad, la verdad que no lo dudé en ningún momento. Legal, aí os dois jogadores, e ainda foi perguntado para o Carabadial e também para o Matheus. Eles estiveram domingo lá no Maracanã, viram o maior público até agora do Campeonato Brasileiro, quase 65 mil pessoas, né? 60 mil pessoas, melhor dizendo, e o argentino, o Carabadial, classificou aqui de uma loucura e diz que Guinha Azul já tinha falado para ele sobre essa torcida do Vasco, que é sensacional. Fala aí, ô Carabadial. La verdad que yo desde Argentina conocí a Vasco. Hubo jugadores amigos que han jugado acá, en el caso de Guinea Azul, somos los dos oriundos de Córdoba, una provincia de Argentina, y así que conocía. Me habían contado de lo que era la torcida, ¿no? Y llegar al Maracaná y ver ese juego con tanta gente fue una locura, una locura. La verdad que me impresionó mucho. Creo que a Mateus también le pasó lo mismo, que daban ganas de jugar, daban muchas ganas de estar ahí ayudando a los compañeros, pero bueno, tuvimos la posibilidad de estar con ellos en el vestuario, acompañarlos y hacer fuerza de donde nos tocó ese día. Pero la verdad que fue maravilloso. Boa tarde. Sim, foi uma sensação muito boa ver aquilo. Fiquei bastante impressionado. E, se Deus quiser, trabalhar forte para logo estar sentindo isso de dentro de campo. Aí então o Carabadial enchendo a bola da torcida do Vasco, e não pode ser diferente, né? Todos os ingressos para segunda-feira, 8 da noite, contra o Bahia, os ingressos já estão vendidos lá para São Januário. Vamos ter casa cheíssima, e também o Fluminense e Vasco, depois o próximo jogo. Aí, nessa briga Fluminense e Vasco da Gama, o Flu vai colocar apenas 10% atrás do gol, né, para a torcida do Vasco da Gama. Vai ficar com o restante do estádio. Agora, já tentaram isso, e como os setores são mistos, e o torcedor acaba comprando o ingresso quando libera nas bilheterias, não te pergunta se você é Vasco, se você é Fluminense e tudo, e eles certamente vai ter vascaíno em todos os setores do Maracanã, à exceção atrás do gol, onde fica a torcida do Fluminense. Mas Maracanã mais, né? Ali no meio de campo, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, vamos ter vascaínos com certeza. O que você acha? Então, comente aí conosco a respeito dessas informações. O time está se preparando para pegar a equipe do Bahia. Bahia que venceu hoje o Volta Redonda 4-0 pela Copa do Brasil, está classificado, e o Vasco então pega mais um adversário
que está em mais de uma competição. O jogo segunda-feira, 8 da noite. Por falar na Copa do Brasil, Botafogo também se classificou, o Fluminense e o Flamengo, e o sorteio será na terça-feira, segunda é feriado, na terça-feira, dia 2 de maio, exatamente às 13 horas. 13 horas de terça-feira, e todos os 16 clubes serão colocados no mesmo pote, né, e poderemos ter clássicos estaduais nesta próxima fase da Copa do Brasil. Isso já aconteceu nas outras vezes, nas outras edições também. Já que eu estou falando sobre CBF, deixa eu aproveitar para falar que nesta sexta-feira, 13h, o Ramon Menezes vai apresentar a sua lista de convocados para os Jogos da Copa do Mundo da Argentina, de 20 de maio a 11 de junho. O Vasco inicialmente deve pedir à CBF para que o Andrei e também o Marlon Gomes, que devem estar nesta lista, se apresentem mais tarde, talvez se apresentem só para a viagem. O Fluminense já estaria pensando em pedir à CBF para liberar o Alexander, não convocá-lo por causa das 3 competições que está disputando. Ramon vai dar entrevista coletiva amanhã, 13h, na sede da CBF. A apresentação é no dia 8 de maio, lá na Granja Comari, e o Brasil estreia contra a seleção da Itália. Ainda não temos a tabela dos jogos. Meu amigo, comente aqui comigo, minha amiga também. Peço para você se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito. Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada. Dá o joinha, isso ajuda demais. Habilite o sininho para receber todas as nossas notificações. E o principal, espalhe nos grupos dos seus amigos, das suas amigas, da família, do trabalho, para fazer com que a gente cresça mais e mais aqui no nosso canal Wellington Campos FC. Muito obrigado, viu? Quero agradecer também à doutora Camila Paz, ela e sua equipe, fazendo um trabalho fantástico de harmonização orofacial. Faça contato com a equipe dela, Goiânia, 62 999 55 2392. O telefone está aí na tela para você. Minha gente, fique com Deus. Muito obrigado. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.